Olá, professor, professora, gestor. Vamos dar continuidade aqui na nossa segunda aula. Agora sim a gente vai mais pedagogicamente, mais didaticamente para o que a gente precisa fazer para obter uma boa proficiência matemática. Vamos aqui para a nossa tela de apresentação. Então, a gente já viu na aula anterior o que é o IDEB, já vimos na aula anterior a análise de resultado e a importância da escala. Quando eu digo a importância da escala, é porque o nosso trabalho vai ser voltado para a escala de proficiência. E é ela que a gente vai estudar agora para valer. A gente vai ver aí o que é a matriz e o que é a escala. E aí, dentro da escala, a gente foca naquelas habilidades que são realmente importantes e são elas que vão me direcionar rumo a uma proficiência maior do que 300, se Deus quiser. E aí, por último, a gente fala do nosso projeto, qual é a ideia do nosso projeto e de que forma você pode estar engajado e participando desse projeto junto com a gente. Lembrando que não necessariamente você vai obter sucesso se você estiver no projeto com a gente, mas se estiver no projeto com a gente, as coisas vão ficar mais fáceis, pode ter certeza disso, porque a gente vai ter um acompanhamento mais de perto, a gente vai ter mais tempo numa troca de ideias. Vamos lá então dar sequência na nossa segunda aula falando de matriz. Então, no documento oficial do INEP, ele traz a matriz de referência, nesse documento traz a de língua portuguesa e traz a de matemática. É uma referência do ano 2001, porque a gente não vai estar trabalhando na matriz nova. Segundo o INEP, a avaliação 2023 será no molde 2019. Sendo assim, a tabelinha dos descritores de 1 a 37. É essa daqui que você conhece. Quando você pesquisa descritor 1, descritor 2, descritor 3, ela está nesse documento do INEP, nesse formato de apresentação. O descritor 1, ele trata da localização, da movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. O descritor 2 trata de identificar propriedades comuns e diferentes entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. Eu vou passar aqui para você, não tem sentido, nem tem necessidade eu estar lendo esses 37 descritores para você, apenas para você conhecer que a matriz ela é composta por esses 37 descritores, que a maioria dos professores, a maioria dos municípios trabalham com o foco nessa matriz. Não é o nosso objetivo, nós vamos trabalhar com foco na escala SAEB e que essa escala ela saiu daqui dessa matriz. É como se eu tivesse o objetivo geral e o objetivo específico. Então, a matriz aqui de 37 descritores, ela é o objetivo geral. A matriz da escala que a gente vai trabalhar é como se fosse o objetivo específico. Então, ao invés da gente trabalhar o objetivo geral, a gente vai trabalhando cada objetivozinho especificamente. É essa a diferença do nosso projeto para o que talvez você já esteja acostumado apenas trabalhando os 37 descritores. Então, aqui a gente tem do 16 ao 22, vou dar mais uma passadinha. Do 23 ao 29 e do 30 ao 35, ficando ainda 36 e 37 de tratamento da informação. Se você botar no Google também, você vai encontrar facilmente Matriz SAEB 2001. Você vai achar essa tabelinha com todos eles. Porém, o nosso foco é aqui, escala de proficiência. Nós vamos trabalhar voltado para a escala. O nosso olhar vai estar aqui. Ó, como que ela se apresenta. No nível 1, e aí a gente tem aqui, no nível 1, o que o aluno precisa aprender para ele passar do nível 1?
a gente tem aqui, tratando das operações, deixa eu botar aqui um ponteirozinho para ficar mais fácil de você acompanhar, vou botar uma caneta, pronto. Em números e operações, a gente tem aqui a nossa primeira habilidade. O que eu tenho que garantir que 90% dos meus alunos aprendam? Reconhecer o maior ou o menor número em uma coleção de números racionais representados na forma decimal. Eu apresento para o aluno 4 números decimais e ele vai dizer qual é o maior e qual é o menor. Aqui tem uma pegadinha. Os nossos alunos no distrator, tipo se eu tiver 2,123 e 2,7, a maioria dos nossos alunos diz que o maior é o 2,123. Ele vai pelo número de algarismo e não pela ordem de cada um. Esse é o segredo dessa questão. Então, essa questão aqui, você precisa garantir que o seu aluno, 90% deles, até o dia da prova SAEB, esteja sabendo responder essa questão. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que eu faço isso na minha sala de aula? Eu continuo trabalhando as outras habilidades, mas eu estou sempre que, pelo menos uma semana e outra não, eu coloco uma questão dessa no quadro, o menino respondem e eu vou de mesa em mesa contar quantos alunos acertaram. Tipo, eu boto lá no quadro a letra A com o número decimal, o B, o C e o D. Eu anoto num caderninho A, B, C e D e vou de mesa em mesa. Eu só peço para o aluno anotar só a letra da resposta. Ele não precisa copiar nada, que é para ganhar tempo. Aí eu vou de mesa em mesa. Esse marcou letra A, esse marcou letra B, esse C, esse A, esse B, esse D. No final, eu olho para a alternativa correta, quantos alunos marcaram essa alternativa. Aí eu vou tendo noção se eu tenho 90% ou se eu não tenho. E mesmo depois de ter o 90%, eu continuo fazendo, porque é um item que eu tenho que garantir que eles vão acertar. Porque eu não posso ter aluno no nível 0. Quando é que eu tenho aluno no nível 0? É quando ele pega na prova dele essa questão e ele erra. Então, ele fica classificado no nível 0. São apenas duas coisas que a gente tem que ensinar no nível 1. Essa daqui, ninguém nem precisa ensinar. Automaticamente, os alunos já fazem. Interpretar dados apresentados em tabela e gráfico de coluna. É uma tabelinha simples que pergunta alguma coisa sobre ela e uma coluna simples que pergunta alguma coisa sobre essa coluna. Nem dá trabalho da gente trabalhar isso aqui. Os alunos, naturalmente, eles já acertam essa questão. Então, foco principal, nível 1. Aí vamos lá. E no nível 2, já que eu mostrei para vocês na primeira aula que o mais importante é o nível 1 e o nível 2, o que eu tenho que ensinar no nível 2? Não é nem ensinar, é garantir que eles aprendam. Em números e operações, eu tenho que garantir que o aluno reconheça a fração que corresponde à relação parte-todo entre uma figura e suas partes achuradas. Figurinha, parte pintada, para o menino dizer qual é a fração. Nível 2. Outra coisa que eu tenho que garantir que 90% dos meus alunos, no mínimo, saibam. Associar um número racional representado na quantia monetária, escrito por extenso, à sua representação. Leitura de quantia monetária. Simples, fácil dele responder. Ele não é tão trabalhoso trabalhar isso aqui. Mais difícil, um pouquinho no nível 2, é essa daqui. Determinar a fração irredutível equivalente a uma fração dada a partir da simplificação por 3. Então, aqui a gente precisa trabalhar a simplificação pelo 3 e pelo 2. Então, ó, tinha duas coisas lá, com mais 3 aqui, 5 coisas. E mais duas aqui embaixo que não é trabalhoso de jeito nenhum, porque tratamento da informação é tranquilo. É interpretar dados apresentados em gráfico de linha simples, ou então associar dados em gráfico de coluna a uma tabela. A gente dá uma colunazinha, um gráfico de coluna, e o menino vai lá nas alternativas
ver qual é a tabela que corresponde a esse gráfico de coluna que eu estou colocando. A gente só precisa ter o cuidado porque a questão dos distratores. Às vezes a tabela tem os mesmos elementos do gráfico de coluna, mas não tem o mesmo valor. O elemento está na mesma ordem. Às vezes a tabela tem os mesmos valores numéricos, mas os elementos não estão do jeito do gráfico. São dois distratores muito importantes. Então, eu queria comentar com você, e o foco maior é aqui, nível 1 e nível 2. A partir daqui, a coisa começa a ficar difícil. Eu vou só passar rapidamente aqui uma leitura para você. No nível 3, reconhecer o ângulo de giro, que representa a mudança de direção, reconhecer a planificação de um sólido, determinar a fração irredutível pelo 7, determinar a soma, diferença, produto ou quociente de números inteiros em situação problema. Aqui começou a ficar difícil, porque aqui a gente vai trabalhar com os números inteiros. Localizar o valor que representa um número inteiro positivo numa reta numérica. Resolver problemas que envolvem grandezas diretamente proporcionais representadas por números inteiros. Em tratamento da informação, associar um dado de uma tabela a um gráfico de setor. Analisar dados dispostos em uma tabela simples e analisar dados em gráfico de linha com mais de uma grandeza. Então, aqui a gente tem o nível 1, nível 2 e nível 3. É esse objetivo específico que você, professor, quando estiver trabalhando, tem que ter foco. 1, 2 e 3 é o foco máximo que você precisa ter para que a gente tenha o máximo de aluno aprendendo. Eu vou só dar uma passadazinha aqui, vou dar uma pausazinha. Se você quiser ler, você dá aí uma pausazinha no vídeo, dá uma lida nas habilidades de nível 4, que tem aqui espaço e forma, grandezas e medidas. Nível 4, números e operações, tratamento da informação. Vou passar, você dá uma pausazinha aí, caso você queira ler. Mas a gente vai colocar esse documento logo abaixo aí para você fazer um download dele. Já vou colocar a matriz e vou colocar também o da escala. Você dá uma olhadazinha nos dois, são documentos oficiais. Se eu não colocar o próprio documento, mas eu coloco o link para você ter acesso. E aí vem o nível 5. Também você dá uma lidazinha aqui. Não tem sentido eu ficar lendo todos eles. Vai ficar muito cansativo. Nível 6. À medida que o nível vai avançando, vai aumentando o número de habilidades. Quando a gente entra no nível 7, é um número muito grande de habilidades. Ó. Entramos aqui no nível 7, vou só avançar para você. Você vai fazer um download, vai estudar esse documento direitinho. A parte mais importante, nível 1, 2 e 3, eu ainda vou falar dela bem aqui já um pouquinho. Só passar aqui o documento por completo para que você possa ter o conhecimento. Nível 8. O nível 9 é muito pequenininho, né? São apenas duas coisas aqui. Pronto, só duas coisas, nível 9. É só o aluno reconhecer e utilizar as medidas dos ângulos internos e ele reconhecer a expressão algébrica de uma regularidade. Pouquíssimos alunos fazem isso que a gente precisa fazer. Então, vamos aqui de novo. Eu quero voltar no início do que a gente estudou, de nível 1, o que eu quero que você perceba e qual é a relação que a gente faz. Lá na matriz, a gente tem o descritor 24. O que diz o descritor 24? Reconhecer as representações decimais de números racionais como uma extensão da numeração decimal, identificando a existência de ordem, décimos, centésimos e milésimos. Pronto. Olha aqui a nossa primeira habilidade. Essa primeira habilidade de reconhecer o maior e o menor número decimal, ela está associada ao descritor 24.
Por quê? Porque para que o aluno possa reconhecer quem é maior e quem é menor, ele precisa ter o conhecimento das ordens, dos décimos, dos centésimos, dos milésimos, para ele fazer um comparativo. Então, esse nível 1, essa habilidade do nível 1, ela está dentro do D24. E aí a gente chama desse jeito, ó, D24.1. O 24 é o descritor 24 e esse ponto 1 a gente está dizendo que ela é do nível 1. Então é uma habilidadezinha que quando a gente chama D24.1, a gente está dizendo que ela é do descritor 24 e que ela está no nível 1. A mesma coisa acontece aqui, ó, nessa outra habilidadezinha ainda do nível 1. Interpretar dados apresentados em tabela e gráfico de coluna está aqui, ó, no descritor 36, que é resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e gráficos. Então, a gente está no descritor 36 e no nível 1. Por isso que a gente chama de D36.1. Então, quando em nossas atividades você vê D36.1, é porque a gente está no descritor 36 e no nível 1. Aí assim por diante, ó. Agora perceba uma coisa que eu quero mostrar para você. O descritor 24, ele está presente dentro daquela escala no nível 1, ele está no nível 2, ele está no nível 6 e no nível 7. Então, quando eu estou trabalhando o descritor 24, eu tenho questões fáceis até as questões difíceis. O que eu tenho que saber? Que essa daqui, por ela ser fácil, quase todos os meus alunos têm que saberem ela. Essa daqui também é considerado fácil, então quase todos os meus alunos têm que saberem ela. Esse é o segredo. Então, quando eu estiver trabalhando o descritor 24, eu trabalho ele como um todo, também faço isso na minha sala de aula, mas essas duas coisas eu fico o ano todo batendo nelas, porque eu preciso garantir que ele reconheça o maior e o menor número decimal e eu preciso garantir que ele faça uma representação por extenso de um valor monetário. A partir daqui, nem todos os nossos alunos vão conseguir, já começa a ficar difícil. Qual é o nível 6 do descritor 24? Associar um número racional escrito por extenso à sua representação decimal. Resumindo, é a leitura de um número decimal, normal. Posso botar a leitura para ele dizer o número e posso dizer o número para ele colocar a leitura. Aqui a gente só tem dificuldade quando a gente coloca o zero em uma das ordens. No nível 7, o grau de dificuldade aumenta. Ele vai comparar para dizer quem é maior, quem é menor ou quem é igual, porém os números estão com diferentes números de casas decimais, que ele precisa fazer um arredondamento. Então eu apresento 4 números decimais e eu digo, fazendo o arredondamento para uma casa decimal, qual número fica maior, ou qual número fica menor, ou quais números ficarão iguais. Ele faz primeiro um arredondamento para depois fazer o que ele tem que fazer aqui no nível 1. Ó. Então ela se torna um pouco mais difícil. Quando você se deparar em nosso material com o D24.A, não está se referindo a nível, é porque dentro da escala SAEB, essa habilidade não foi avaliada ainda. Pode até ser que seja, mas ela não aparece. Então, o que eu trabalho aqui? A decomposição de um número decimal reconhecendo suas ordens. Então, aqui a gente trabalha decomposição de números decimais. Então, percebeu? No meu projeto de trabalho, o primeiro descritor que eu tenho que trabalhar é o 24. Por quê? Porque é nele que está o nível 1. E esse aqui eu tenho que garantir. É nele que está também um nível 2. E isso aqui eu tenho que garantir. Então, é uma habilidade
um descritor super importante, eu começo por ele e eu continuo batendo no nível 1 e no nível 2 durante muito tempo, até garantir isso dos meus alunos. Um outro exemplo, ó, descritor 23, identificar frações equivalentes. O que a gente vai fazer? Simplificação a partir do 3, no nível 2, simplificação a partir do 7, no nível 3, seria simplificar pelo 7 ou pelo 5. Aqui é pelo 3 ou pelo 2. E resolver situações de frações equivalentes. Geralmente a gente apresenta na forma de proporção, né? Um termo desconhecido para ele encontrar uma fração que seja igual. Posso até apresentar também um probleminha, onde ele faz uma simplificação de fração para que ele possa dizer quais que são iguais. Então, Projeto SAEB 2023. É agora que vem a nossa ideia do nosso projeto. Como todo mundo participa de um workshop, ele diz logo assim, no final vai vender uma coisa. Nós também não somos diferentes, nós também vamos oferecer para você uma coisa. É lógico que bem em conta, não vamos arrancar o couro de ninguém, viu? Então, assim, o nosso projeto SAEB, a gente tem uma plataforma, onde nessa plataforma eu falo de cada descritor e os seus níveis. Eu dei o exemplo para vocês do descritor 24 e do descritor 23. Mas dentro da nossa plataforma, eu já tenho isso separadamente. O descritor 1 e os níveis dele, eu falo de cada um. Descritor 2 e os níveis dele, eu falo de cada um dentro da plataforma. E de cada descritor dentro da plataforma, você ainda tem acesso a uma atividade e um simulado. Porque o jeito bom da gente trabalhar na sala de aula é, na introdução do descritor, eu trabalho uma atividade prática de resolução matemática. E aí depois eu venho com um simulado no mesmo modelo da prova SAEB. Então, o menino primeiro executa a matemática, primeiro desenvolve o conceito e depois ele faz um simuladozinho voltado para as habilidades do nível SAEB. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa ideia. Então, se acessa a nossa plataformazinha, a gente vai estar colocando como que você vai fazer. Ela é www.saebfacil.com.br. Está logo aqui abaixo da apresentação, dá para você ver. Então, acessando a nossa plataforma saebfacil.com.br, você vai obter mais informações sobre os valores do nosso projeto. Eu espero que você faça parte desse projeto. Fazendo parte desse projeto, nós vamos estar montando um grupo VIP, onde a gente vai estar com os professores do projeto e a gente ainda pode estar disponibilizando muito mais material. Os simulados que eu for executar na minha sala de aula, posso estar colocando extra para vocês dentro desse grupo. A ideia também é que os professores do grupo compartilhem aquilo que vai produzindo uns com os outros. E assim, no final do projeto, todos do grupo têm uma grande possibilidade de ter um grande sucesso. Então, nessas duas aulas a gente falou sobre o IDEB, falamos sobre a análise de resultado, muito importante, falamos da matriz, mas tivemos um foco muito grande na escala, e aí falei do projeto para vocês. Então, eu espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar junto nesse projeto SAEB 2023. As atividades dispostas lá na nossa plataforma, ela está no formato Word, para que você possa editar, refazer questões, porque basta que a gente mude um número, um outro, ou uma pergunta ou outra, a gente tem uma outra questão. E temos também na forma PDF, para quem não sabe executar, para quem não sabe manusear com isso. É só baixar o PDF, mandar para a escola imprime, e você pode estar trabalhando esse projeto na sua sala de aula. É um material que você pode fotocopiar dentro da sua sala de aula. O nosso direito autoral está permitido para você, professor, na sua sala de aula.
Não estamos permitindo para que um município compre apenas um acesso e reproduza para todo o seu município. Cada professor está autorizado a fazer isso na sua turma, na sua sala de aula. Ok? Aguardo por vocês no projeto. Entre lá na plataforma www.saebfacil.com.br e veja lá os nossos preços, você vai se surpreender. Não é uma coisa cara de jeito nenhum. Ok? Aguardo vocês no nosso projeto para que a gente tenha sucesso e no final de 2023 a gente esteja festejando um bom trabalho e em outubro de 2024 estarmos festejando um ótimo resultado. Ok? Aguardo por vocês lá. Um abraço a todos.